E aí, gente? Juntos de novo? Mais uma aulinha de anatomia humana? Agora o nosso assunto vai ser sistema digestório, continuação da saga, né? Vamos falar a respeito da absorção dos nutrientes e o controle do processo digestório, ok? Já vimos a parte de anatomia do sistema digestório, já vimos também a digestão mecânica e a digestão química, ok? Então agora, a absorção dos nutrientes. Seguinte, lembrar que os nutrientes, eles já foram digeridos, tranquilo? Então agora não tem mais aquele pedaço de carne, só os aminoácidos resultantes da digestão das proteínas. Não tem mais aquele pedacinho de torresmo, só as moléculas de glicerol e ácidos graxos resultantes da digestão dos lipídios. Confere? Não tem mais aquela goiabada. Agora, moléculas de glicose, moléculas de frutose. Os polissacarídeos já foram reduzidos a monossacarídeos. Ok? Então, agora o alimento encontra-se em nível molecular. Moléculas e íons bem pequenos, capazes de atravessar a membrana plasmática e penetrar na nossa circulação sanguínea, ou na nossa circulação linfática, conforme veremos, tá bom? Então, quais são as informações importantes sobre digestão e sobre absorção dos nutrientes que os vestibulares podem cobrar de vocês? Vamos lá. Na parte de absorção, ó. Absorção. Saber, galera, que água e sais minerais, eles vão ser absorvidos no nosso intestino grosso. Pode gravar porque cai, tá? Água e sais absorvemos no intestino grosso, já na parte final do tubo digestório. E os demais nutrientes, quais são os demais nutrientes? Eu estou falando dos aminoácidos resultantes da digestão das proteínas. Eu estou falando glicerol e ácidos graxos, digestão dos lipídios. Estou falando dos monossacarídeos, da digestão do amido, por exemplo, ok? Então, os outros nutrientes vão ser absorvidos no intestino delgado. Eu já decorei, e você? Água e sais no grosso, demais nutrientes no intestino delgado. Por que isso? Gente, raciocinando. Vamos supor que uma pessoa tenha tomado um copo d'água. Esqueça comida, esqueça alimento. É só um copo d'água, tranquilo? A pessoa bebe essa água e ela vai sendo absorvida, ó. Vai sendo absorvida no estômago, vai sendo absorvida no intestino delgado. Essa água mal vai chegar ao intestino grosso. Por quê? Como é água pura, sem alimento, repito, por osmose, ela vai sendo absorvida já para dentro das células, das paredes do tubo digestório, tranquilo? Agora, pense, se a pessoa tiver ingerido água, algum líquido, juntamente com alimento, quando falamos em nutrientes misturados com água, ok? O que vai acontecer? Ó, as moléculas desses nutrientes, glicose, aminoácidos, essas moléculas, por osmose é a palavrinha que explica, por osmose elas vão retendo água. As moléculas dos nutrientes são solutos que vão retendo solvente água. Então você primeiro, no delgado, tem que mandar os nutrientes para o sangue. Aqui dentro, a pressão osmótica vai baixando, você está reduzindo a quantidade de solutos. Então depois, já no grosso, é que por osmose, o sangue mais concentrado vai puxando bastante água para dentro das células, ok? Então, quando consideramos a absorção de água juntamente com os nutrientes, processo de digestão, vai ficar deste jeitinho esta sentença que está aqui no quadro. Tranquilo? Galera, outra informação importante. Intestino possui vilosidades e microvilosidades. Como assim? Laboratório lá da faculdade,
Ó, vamos cortar o intestino transversalmente. A gente vai ver então a olho nu, repito, a olho nu, que o nosso intestino por dentro, ele não é lisinho, lisinho não. Ó, ele apresenta isto aqui, um monte de dobras, um monte de pregas. Estas dobras aqui, vistas a olho nu, elas são chamadas de vilosidades. Vilosidades. Então, ó, a olho nu, insistindo, vilosidade, 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 várias vilosidades. Agora, ainda no laboratório, se nós cortarmos um pedacinho, ó, um pedacinho de uma vilosidade. Ó, eu cortei este pedacinho aqui, tá vendo? Ó? Peguei a superfície de uma vilosidade, cortei um pedacinho, então vamos preparar uma lâmina. Lâmina para observar ao microscópio. Então, galera, nós vamos ver ao microscópio, ó, isto aqui. Cada célula epitelial na superfície daquela vilosidade apresenta dobras da própria membrana. Estas dobras da própria membrana, vistas somente ao microscópio, são as chamadas microvilosidades. Microvilosidades. Agora, imagine o seguinte, se estas células aqui tivessem as suas superfícies lisas, ó, se as superfícies não tivessem essas dobras, essas microvilosidades, se fossem superfícies lisas, nós teríamos esta superfície aqui para a entrada de nutrientes na célula, para a glicose, os aminoácidos penetrarem nas células. A absorção de nutrientes, tranquilo? Mas agora veja, com estas dobras, o que eu estou ganhando? Ao invés da superfície lisa, com estas dobras aqui, ó, eu vou ter uma maior superfície, uma grande superfície para os nutrientes poderem penetrar nas células. Já pensou se eu pudesse chegar aqui, galera, ó, e esticar estas dobras? Eu ocuparia uma distância bem maior. Com as dobras, eu absorvo muita coisa em menor espaço. Eu estou ganhando superfície absortiva. Matemática. Segundo os matemáticos que já fizeram as continhas, as regrinhas de 3, o nosso intestino delgado, duodeno, jejuno, íleo, lembra? O nosso intestino delgado tem cerca de 6 metros de comprimento e absorve perfeitamente os nossos nutrientes. Não fosse a economia de espaço gerada por estas microvilosidades e estas vilosidades, para nós absorvermos o mesmo tanto de nutrientes, precisaríamos de um intestino que tivesse entre 30 e 35 metros de comprimento. Quer dizer, todo ser humano teria um abdômen volumoso, enorme, só para comportar um intestino compridão para absorver nutrientes. Como é que a engenharia celestial resolveu o problema? Criando estas dobras macro e microscópicas para ganhar espaço. Galera, detalhezinho importante. Ó, você está vendo que aqui é a parede do intestino, certo? Não esqueça de um detalhe. Na parede do tubo digestório existe uma camada de tecido muscular para fazer os movimentos peristálticos. Confere? Mas, dentro da parede do tubo digestório, vamos encontrar também vasos sanguíneos. Por dentro dessas vilosidades, vamos encontrar vasos sanguíneos. Os nutrientes absorvidos para as células depois serão levados para dentro dos vasos sanguíneos. Ok? E mais, ó, agora em amarelo.
dentro da parede do intestino delgado, por dentro das vilosidades, inclusive, a gente encontra também vasos linfáticos. Tem vasos sanguíneos e vasos linfáticos no interior da parede do tubo digestório. Por quê? Olha só, acontece que a maior parte dos nutrientes absorvidos vai para o sangue. Só que alguns tipos de lipídios, alguns ácidos graxos, vão ser absorvidos para a circulação linfática. Sim, vamos ver depois, tá? Em sistema circulatório, que os vasos linfáticos têm várias funções no nosso corpo. Uma das funções da circulação linfática é, no intestino, absorver parte dos lipídios da nossa digestão, tá bom? Então, tem vasos sanguíneos e linfáticos na parede do tubo digestório. Galera, outra informação importante, tá aqui, ó. Água, sais minerais e vitaminas não necessitam de digestão para serem absorvidos. Pense comigo. Tudo que a gente come, a gente tem que digerir para absorver para o sangue. Não, errado, né? Tem coisas que a gente absorve sem precisarmos digerir. O quê? Água, sais e vitaminas. Qual é a explicação? Moléculas bem pequenas e íons conseguem passar pela membrana plasmática. Ah, tá, é simples. O grande trabalho das enzimas da digestão é reduzir o tamanho dos nutrientes a um ponto tão pequeno que as moléculas consigam passar pela membrana das células e ir para a nossa circulação sanguínea, certo? Então, se o componente já é pequeno e passa pela membrana, desnecessário digerir. Aliás, um detalhezinho. Lembra das microvelocidades? Não faz muito tempo que falamos sobre elas, não é mesmo? Galera, vamos supor que uma pessoa sofra de alguma doença em que estas dobras comecem a desaparecer. Oi? Desabamento, destruição das microvelocidades lá no intestino. Você concorda comigo que a pessoa vai absorver mal os nutrientes? Destruição das microvelocidades, menor superfície de entrada para os nutrientes. Então, essa pessoa vai jogar muitos nutrientes no vaso sanitário. Ah, ela absorve mal os nutrientes e esses nutrientes vão ser, em parte, descartados nas fezes. E esses nutrientes, por osmose, levam muita água embora. Diarreia, fezes líquidas. Qual o nome da doença? Bom, para o vestibular, a doença que interessa é uma tal de doença celíaca. Doença celíaca, também chamada de alergia ao glúten. Algumas pessoas sofrem da chamada doença celíaca. A pessoa tem uma alergia a um tal de glúten. Glúten é uma proteína, não é carboidrato, é uma proteína que a gente encontra em alguns cereais. No trigo, por exemplo, tem esse tal de glúten. Já ouviu falar que algumas pessoas têm alergia ao leite de vaca? Alguma proteína do leite de vaca? Pois é, outras pessoas têm alergia a uma proteína dos cereais, um tal de glúten. Então, quando a pessoa ingere o glúten, ela vai ter uma inflamação no intestino dela. E nessa inflamação, as microvelocidades vão desabando, menor superfície absortiva, diarreia, desidratação, desnutrição a longo prazo, se a pessoa não passar a evitar alimentos que contenham o tal do glúten. No supermercado, embalagem, tem um aviso, contém glúten, ok? Para deixar os pacientes celíacos, então, espertos. Galera,
Outra informação muito importante em relação à absorção dos nutrientes. Tá aqui, ó. Componentes não digeridos. Pensa comigo. Tudo que a gente come, a gente vai digerir e absorver? Não. Se assim fosse, não existiria um tal de bolo fecal, as fezes. Oh, shit. Certo? Então, nutrientes, componentes que não são digeridos e também não são absorvidos vão ser eliminados, o nome fezes, bolo fecal. Aí, galera, quando eu coloco assim, componentes que não vão ser digeridos e nem absorvidos, estamos falando principalmente de quem? Existem várias coisinhas que a gente come e que a gente não consegue digerir, tipo celulose, pectinas, pectatos, etc. e tal. Eu estou falando principalmente da dona celulose. Principalmente celulose. Lembrar que nós não fabricamos a enzima celulase. Folhas, para nós, alface, couve, por exemplo, as folhas verdes para nós são fontes de vitaminas, mas não fontes de glicose. A gente digere amido, celulose não, certo? Bom, então, no vaso sanitário, aquelas tirinhas, as tirinhas de couve mastigada, mas sem digestão química. Às vezes, os carocinhos de milho nas fezes, né? A gente faz a digestão mecânica, mas não a digestão química da celulose. Então, o que vai acontecer com essa celulose? Galera, olha só. Celulose, ela pode estar na forma hidrofílica ou na forma hidrofóbica. A celulose pode estar ligada a certas substâncias, pectinas, pectatos, que também tem nas células vegetais, tá? Ela pode estar na forma hidrofílica ou na forma hidrofóbica. Ela pode estar solúvel em meio aquoso ou insolúvel, hidrofóbica, insolúvel em meio aquoso. Fala para mim, você sabia que tem celulose que solta os intestinos? E que tem celulose que prende os intestinos? Celulose na forma hidrofílica, solúvel em meio aquoso, solta os intestinos. Laranja, mamão, folhas verdes em geral. Mas tem celulose que prende os intestinos. Mandioca, farinha de mandioca, banana da terra, goiaba. Tem coisas que são boas para melhorar o trânsito intestinal e combater a prisão de ventre, certo? As celuloses que estão na forma hidrofílica. Bom, então vamos imaginar o seguinte. Dentro do intestino grosso, reconheceu, né? Ó, cólon ascendente, cólon transverso, e aqui é o tal do apêndice cecal, beleza? Bom, no nosso intestino grosso, chegando bolo fecal, fezes. Oh, shit. Se a gente encontrar celulose, vamos também chamar de fibras celulósicas. O que vai acontecer? Galera, celulose, no caso, eu vou abordar com vocês aquela que é hidrofílica, melhor para a nossa saúde intestinal, tá? Olha o que acontece. Parte da água das fezes vai ser absorvida para o sangue. Lembra? Água e sais absorvemos no intestino grosso. Confere? Parte da água vai para o sangue, absorção, e parte dela vai permanecer
nas fezes. Tranquilo? Eu falei para vocês que a água a gente absorve no intestino grosso para o sangue, mas eu não falei 100%. Você já pensou se toda a água do bolo fecal fosse para o sangue? As fezes ficariam duras, ressecadas, pétreas. Aí seria o famoso vai rasgando. Melhor não, né? Melhor deixar um pouco de água aqui dentro. Então, celulose do tipo hidrofílica, o que acontece? Ela vai deixar as fezes vão ficar amolecidas. Fezes amolecidas e pastosas. Volumosas. Fezes amolecidas. Fezes pastosas. E daí? Gente, isso vai estimular o peristaltismo. Oi? Isso estimula o chamado peristaltismo. Pense comigo. As fezes amolecidas vão ser transportadas mais facilmente. Concorda? E mais, como essas fezes estão com bastante água, elas estão volumosas. Volumosas, e daí? Essas fezes volumosas, entumecidas, dilatadas com a presença de bastante água, elas vão fazendo pressão contra a parede do intestino. Isso, pessoal, estimula a distensão da parede do intestino grosso. Então, as células musculares dentro da parede, elas vão ser estimuladas a contrair. Tipo, terceira lei de Newton. Ação e reação, ação e reação. Fezes hidratadas, fezes volumosas, fazendo pressão contra a parede do intestino grosso, estimulando as células musculares a contraírem. Olha o que você está fazendo. Você está estimulando os movimentos do intestino. Está estimulando as ondas peristálticas. Estimular o peristaltismo. Coisas da mãe natureza. Amigos, então isso aqui vai ser bom porque a pessoa, ela então, consumindo bastante fibras celulósicas solúveis em sua alimentação, ela deverá então evacuar todos os dias. Número 2, todos os dias, que aliás é o normal, é o fisiológico. Nada de ficar vários e vários dias sem frequentar o banheiro para fazer o número 2. Então, isso aqui é uma forma de combater. Prevenir a chamada prisão de ventre. Prisão de ventre, também chamada de constipação intestinal, também chamada de síndrome do intestino preguiçoso, como alguns médicos falam, ok? Benefício de uma dieta rica em fibras. Para quem sofre prisão de ventre, os médicos mais conscientes, antes de recomendar o paciente tomar remédio, pede para a pessoa fazer uma dieta específica. Bastante frutas, bastante laranja, bastante mamão, folhas verdes, para ver se solta esses intestinos, tá? Gente, outro benefício da dieta rica em fibras, estimulando o peristaltismo. Qual vai ser? É uma forma também de prevenir contra o câncer de intestino grosso, o câncer de cólon. Oi? Livros de oncologia lá da faculdade. O câncer de cólon é mais comum em pessoas que sofrem de prisão de ventre. Ficar muitos dias
com matéria apodrecendo no intestino, reações químicas, formação de substâncias que podem penetrar nas células e causar mutações. Câncer de cólon tem mais incidência nas pessoas que sofrem de prisão de ventre mole. Então, dieta rica em fibras é uma forma de prevenir também contra o câncer de cólon. Gente, existe um outro benefício ainda da dieta rica em fibras. Qual é? Vamos lá. Aqui, ó. Fibras celulósicas. Elas aumentam a eliminação de bile. Aumentam a eliminação de bile nas fezes. Química. Coisas da química, tá? Aqui, ó. Fibras celulósicas. Essas fibras celulósicas, ou simplesmente celulose, nela a bile vai ficando grudada. Adsorção. Bile ficando grudada nas fibras celulósicas. Então, quanto mais fibras a pessoa ingerir, mais bile ela vai jogar fora nas fezes. Essa celulose, lembra? Ela vai embora. Opa, então mais bile vai ser jogada fora nas fezes, grudadinha com a celulose. E daí? Bom, então você está diminuindo a reabsorção de bile. Redução da reabsorção de bile. A propósito, não sei se você vai lembrar, mas eu expliquei. Ó, lembra lá da parte de bile, digestão química. Aquela bile, a bile que a vesícula biliar lança no nosso intestino, o que acontece com ela? Lembra? Parte da bile, ela normalmente vai embora nas fezes. Ajuda a dar a cor marrom às fezes, inclusive, certo? E parte da bile, normalmente, vai ser reabsorvida. Lembra disso? Se você está jogando mais bile fora, você está reabsorvendo menos bile de volta para o seu sangue, de volta para o seu corpo, ok? E daí? Qual vai ser a consequência? Verdade? Não, consequência. A consequência, galera, é que o fígado vai aumentar o consumo de colesterol. Não lembra por quê? De novo, a parte da digestão química lá no finalzinho, quando falamos a respeito da bile. Lembra como é que a bile é fabricada? A bile é produzida a partir de resíduos de hemácias velhas, hemoglobina catabolizada, né? E também de colesterol. Colesterol é necessário à produção da bile. O fígado vai ter que produzir mais bile para repor aquela quantidade que não foi reabsorvida. Então, o fígado passa a consumir mais colesterol para fabricar essa bile. Qual é a consequência final, gente? O fígado vai estar tirando o colesterol da circulação sanguínea. Então, redução do colesterol sanguíneo. Benefícios de uma dieta rica em fibra. Combater ou evitar o intestino preguiçoso, a constipação intestinal, prevenir contra o câncer de cólon e também reduzir a quantidade de colesterol no sangue do sujeito. Ó, benefícios da dieta rica em fibras, tá? Em sua vida, então, muitas folhas verdes, muita laranja, muita ameixa, mamão, etc. e tal. Galera, assim sendo, a gente termina e encerra essa parte de absorção dos nutrientes. Todas as informações que eu passei para vocês já foram cobradas em vestibulares algumas vezes.
Então, senta, reza e grava tudo isso. Agora, nós vamos para a última missão dentro de sistema digestório, o chamado controle da digestão. Opa! Controle da digestão. Como assim controle da digestão? Quem é que estimula a secreção de bile? Como é que a sua vesícula biliar fica sabendo a hora em que ela tem que contrair para secretar bile lá no duodeno? Essa informação, esse comando vem de onde? É um exemplo do que significa controle da digestão, tá? Então, esse controle, pessoal, ele pode ser um controle nervoso e um controle hormonal. Controle nervoso e controle hormonal. Primeiro vamos ver o controle nervoso. O controle nervoso, ele é realizado pelo nervo vago. Oi? Um tal de nervo vago, também chamado de nervo cardiopneumogástrico. Nervo vago é melhor, né? Eu sou o nervo vago, sou de arrepiar. Estou entre a carótida e a jugular. Eu sou o nervo vago. Sim, sim. Musiquinha cantada lá na faculdade de medicina. Esse tal de nervo vago. Realmente ele é de arrepiar. No nosso pescoço, ele passa entre a artéria carótida e a veia jugular. Esse tal de nervo vago, ele desce pelo nosso pescoço. Nervo bastante longo, nervo muito longo. Galera, enquanto o nervo vago vai descendo pelo nosso tórax e pelo nosso abdômen, ele vai gerando um monte de ramificações. O nervo vago é um dos nervos mais do corpo humano. Welder, nós temos um nervo chamado de vago? Sim. Pessoal, nós temos outro nervo chamado de ocupado? Não, doente, cala a boca, que isso? É nervo vago apenas. Tem ramo do nervo vago que vai para o coração. Coração? É. Tem ramo do nervo vago que vai para o coração. Alguns vão para os nossos bronquíolos. Eu disse, ele também é chamado de nervo cardiopneumogástrico. E por que gástrico? Tá aqui, gente, olha só. O nosso estômago e os nossos intestinos recebem ramificações do nervo vago. Ele inerva glândulas salivares, inerva também o estômago e inerva também os nossos intestinos. Cardiopneumogástrico, nervo vago. Eu disse, é um dos nervos mais do corpo humano, ok? Bom, o que o nervo vago faz em relação ao sistema digestório? O que ele faz no coração, vamos ver depois no sistema nervoso. No momento, a missão é digestório, certo? Então, vamos lá. Esse tal de nervo vago, ele estimula a salivação. Estimula a salivação. Galera, ele também estimula a secreção de suco gástrico. Secreção de sucozinho gástrico. E a peristalse. Secreção de suco gástrico, estimulada pelo nervo vago. Você já ouviu falar por aí que algumas pessoas podem ter a gastrite ou úlcera porque são muito nervosas, muito agitadas, muito estressadas? Úlcera gástrica por causa de estresse, muita tensão. Aí, galera, através do nervo vago, impulsos nervosos,
estimulando secreção excessiva de suco gástrico, às vezes, mesmo sem ter comida aqui dentro. É o vago que relaciona a úlcera com estresse. Peristalse, movimento peristáltico. Lembra que dentro da parede do tubo digestório nós temos uma camada de tecido muscular? Gente, células musculares, para poderem contrair, elas têm que ser estimuladas. Estimuladas por quem? Por neurotransmissor. São os neurônios do nervo vago que secretam o neurotransmissor, estimulando a contração dessa musculatura e as ondas peristálticas do nosso tubo digestório. Repetindo, nervo vago, salivação, secreção de suco gástrico e movimentos peristálticos. Esse é o controle nervoso da digestão. Agora vamos ver o controle hormonal. Professor, então quer dizer que tem hormônios envolvidos na digestão? Pois é, tem sim. Ai, Helder, quer dizer então que sistema digestório, além daquele monte de enzimas que a gente viu, também tem hormônios para estudarmos? Pois é, sistema digestório é grande, enorme, complexo, gostoso para comer, ruim para estudar, né? É a vida. Controle hormonal, gente, vamos lá. Os hormônios da digestão. Aqui nós temos uma tal de gastrina, uma tal de secretina, uma tal de colecistoquinina e uma tal de enterogastrona. Credo, só figura, né? Só figura. Almejando ajudar a sua pessoa, vamos aqui fazer então uma figurinha. Vamos ver esses hormônios, onde é que eles são fabricados e o que eles vão fazer. Mostre o Picasso que existe em você. Olha o nome, gastrina. Ela é fabricada pelo estômago, gastrina, e vai atuar no próprio estômago. Já te conto como. Secretina. A secretina, ela é fabricada pelo intestino delgado, duodeno, por exemplo, e vai atuar no pâncreas. Colecistoquinina. Meu pai, que nome é esse? Colecistoquinina. Galera, tem vestibular que também chama de colecistocinina. Colecistoquinina ou colecistocinina, mesma coisa, tá? Ó, é um hormônio que vai atuar na vesícula biliar e também atua lá no pâncreas, ok? E também temos uma tal de enterogastrona. Oi? Enterogastrona. Hormônio fabricado pelo intestino delgado, fabricado no duodeno, jejum e ilho. Lembra que entero significa intestino, suco entérico, aula passada? Gastrona, estômago. Então, olha só, enterogastrona, quer dizer, vai do intestino para o estômago. Tá aqui. E professor? Mas, por que esta setinha aí que você colocou tracejada? Atenção, as outras setas eu coloquei assim contínuas, ok?
setas contínuas. Só esta aqui eu coloquei tracejada. Sabe por quê? É que este hormônio ele vai inibir o estômago. As setas contínuas indicam estimulação. A seta tracejada significa inibição. A figura mostra para a gente o local de produção e o local de atuação de cada hormônio. Onde o hormônio é produzido, onde ele vai atuar. Onde o hormônio é produzido, onde ele vai atuar, ok? São esses aqui os hormônios da digestão. Agora, preciso comentar com você sobre a ação de cada um deles. Vamos lá. Vamos começar, pessoal, pela gastrina. Gastrina. Gastrina funciona da seguinte maneira. Alimento distende o estômago. Distende a parede estomacal. Comida chegando, fazendo pressão contra a parede, distendendo a parede do estômago. Consequência, verdade? Não, consequência. Algumas células do estômago, então, secretam gastrina. Vão secretar gastrina. Gente, a gastrina é secretada dentro do estômago? Não. Por favor, não vá viajar. Estas substâncias são hormônios. Então, elas são secretadas onde? São secretadas para a circulação sanguínea. Helder, a enterogastrona, ela não vai subir pelo intestino até chegar ao estômago, não? Não, menino, não é assim, não. Tudo isso aqui é mandado para o sangue. É através do sangue que a secretina do intestino vai chegar ao pâncreas, ok? Eu aqui não desenhei para vocês vasos sanguíneos do abdômen, porque senão ia ficar um desenho confuso. Já pensou que um monte de vasos sanguíneos? Você não ia entender nada, uma parafernália, ok? Então, para fins didáticos, os vasos foram omitidos. Mas não esqueça, tem uma vasta vascularização no nosso abdômen. É através do sangue que os hormônios vão chegar até o outro órgão, tá bom? Então, algumas células do estômago secretam no sangue gastrina. Através do sangue, a gastrina vai chegar a outras células da própria parede gástrica. Fazendo o quê? A gastrina, ela estimula a secreção de suco gástrico. Estimular a secreção de suco gástrico. Gravando. Quem fabrica gastrina? Estômago. O que ela faz? A gastrina estimula a secreção de suco gástrico. Já decorou? Eu já. Helder, você não falou agora há pouco que para estimular a secreção de suco gástrico tem um tal do nervo vago? Perfeito. Galera, a secreção de suco gástrico ela é estimulada tanto pelo nervo vago como também pelo hormônio gastrina. Aí você tem os dois estímulos, ok? Bom, seguinte. Vamos imaginar a seguinte experiência. Um cientista, num laboratório, vai anestesiar um cachorro. Experiência que hoje em dia não se faz mais, tá? Isso é coisa de décadas e décadas atrás, tá bom? Cachorro anestesiado. Vamos então, abrir o abdômen. Vamos abrir o abdômen do cachorro e vamos tirar um quadradinho da parede gástrica. Um quadradinho removido da parede do estômago do cachorro, sim. Vamos suturar, costurar
a parede do estômago. O que eu faço com esse quadradinho de parede gástrica do cachorro? Na pele do cachorro, vou raspar o pelo, só um pedacinho, só um trecho, tá? Raspo ali o pelo, tiro um quadradinho de pele. Esse quadradinho de pele eu vou descartar. O que eu faço ali? Eu vou costurar na pele do cachorro aquele quadradinho do estômago, entendeu? Eu vou transplantar para a pele uma fatia da parede gástrica daquele cachorro. O cachorro vai ser mantido vivo. E a gente vai ver que, com o passar dos dias, toda vez que o cachorro comer a sua raçãozinha, sua comidinha, aquele enxerto, aquele transplante de estômago na pele, começa a suar, a minar uma secreção. Vamos coletar a secreção, analisar quimicamente e vamos descobrir que é suco gástrico. Conclusão: quando tem comida passando pelo tubo digestório, alguma substância através do sangue chega ao estômago, estimulando a secretar suco gástrico. E assim, jovens, foi descoberto o hormônio gastrina. Pequenas experiências, grandes conclusões científicas, ok? É assim que as ciências evoluíram, ou evoluem. As ciências médicas, pelo menos, biológicas, tá bom? Gastrina, secreção de suco gástrico. Bom, vamos agora para o outro hormônio. Gastrina já está explicada. Vamos agora para a secretina. Secretina. A secretina funciona da seguinte maneira. A acidez do quimo irrita, excita a mucosa, a parede duodenal. O quimo, aquele alimento acidificado que está vindo do estômago. O quimo chegando ao duodeno. O ácido clorídrico, pessoal, do quimo vai irritando células da parede do duodeno. Consequência? Células duodenais então secretam secretina. E a secretina vai fazer o quê? A secretina, pessoal, fabricada no duodeno, ela vai atuar no pâncreas. A secretina, ela estimula a secreção de suco pancreático rico em bicarbonato. Suco pancreático rico em bicarbonato. Vamos lembrar? O suco pancreático, ele contém enzimas e contém bicarbonato, lembra disso? O hormônio secretina atua no pâncreas, estimulando as células produtoras de bicarbonato, íons bicarbonato. Lembra a função? É que esse bicarbonato, ele vai ser necessário para neutralizar a acidez. Neutralizar a acidez do quimo, já que as enzimas digestórias no intestino funcionam melhor em meio básico, em meio alcalino. Gravou? Hormônio para secreção de bicarbonato, secretina. Próximo hormônio, colecistoquinina. Colecistoquinina. Um detalhe, turminha. Seguinte, essa tal de secretina,
ela também atua no fígado, estimulando a produção de bile. Secretina atua no fígado, estimulando a produção de bile. Só que essa função vestibular nenhum cobra, tá? Professores por aí falam isso, explicam, comentam, mas os vestibulares, quando se fala secretina, é sempre envolvendo secreção de bicarbonato, tá bom? Bom, colecistoquinina funciona como nutrientes do quimo em contato com o duodeno. Aqui já está chegando um pouquinho de glicose, alguns aminoácidos, nutrientes em contato com as células da parede do duodeno, ok? E daí? Consequência. Células duodenais, então, vão secretar colecistoquinina ou colecistocinina. Este hormônio aqui vai fazer o quê? Ó, duas ações, pessoal. Colecistoquinina vai atuar na vesícula biliar. Ela estimula a secreção de bile. Secreção de bile. Ó, de olho no lance, dentro da parede. Não é dentro da cavidade, é na parede, por favor. Dentro da parede da vesícula biliar existe uma camada de tecido muscular. A colecistoquinina vai atuar nestas células estimulando a contração. Quer dizer, a vesícula biliar vai contrair e vai despejar bile no intestino. Você acha que a sua vesícula fica secretando bile 24 horas por dia no intestino? Claro que não. Não seria condizente com a inteligência do Criador. Galera, a secreção de bile só vai acontecer quando tiver comida passando pelo intestino. E já que o duodeno não conversa com a vesícula, já que um órgão não fala com o outro, como é que eles vão se comunicar? Vão se comunicar através de mensagens químicas via sangue, via circulação sanguínea. Qual é esse mensageiro químico? Hormônio. Hormônio. Já que os órgãos não falam entre si, comunicam-se através de mensageiros químicos veiculados pelo sangue. São os hormônios da digestão, poxa vida. Então, amigos, hormônio para secreção de bile, não esqueça, é a colecistoquinina. Cai bastante, tá? Quando tem questão de sistema digestório. E a colecistoquinina, ela faz uma outra coisinha. Além de estimular a secreção de bile, ela faz o quê? Ó, ela vai atuar no pâncreas. A colecistoquinina estimula a secreção de suco pancreático. Sucozinho pancreático rico em enzimas. Suco pancreático rico em enzimas. Opa, então, peraí. Vamos deixar isso aqui muito bem definido, certinho. Gente, o pâncreas vai secretar bicarbonato quando as células produtoras de bicarbonato recebem secretina. E ele secreta as enzimas quando as células produtoras de enzimas receberem a colecistoquinina. Não estranha não, tá? É a natureza. Dentro do nosso pâncreas, nós temos várias células diferentes. Dentro do pâncreas, tem células que produzem bicarbonato, outras que fabricam enzimas. Tem as células beta que fabricam insulina, as células alfa que fabricam glucagon.
Nossa, quantas substâncias diferentes o pâncreas fabrica? Dentro de um mesmo órgão, células diferenciadas, células com funções diferentes. Então é assim, secretina estimula aquelas que produzem bicarbonato, colecistoquinina estimula aquelas que produzem enzimas, tá? Assim o Criador nos fez. Bom, e para encerrar os hormônios da digestão, então falta agora a enterogastrona. Enterogastrona. Repetindo, enterogastrona quer dizer vai do intestino para o estômago. Enterogastrona. Funciona como? Nutrientes em contato com a mucosa do intestino delgado. Nutrientes em contato com a parede do duodeno, parede do jejuno, parede do íleo. Ao longo do intestino, nutrientes em contato com a parede, as células que vão recebendo nutrientes agradecem, liberando no sangue enterogastrona. Enterogastrona vai fazer o quê? Vamos lá então. A consequência aqui, né, é que células do intestino delgado secretam o hormônio enterogastrona. Através da circulação sanguínea, enterogastrona vai chegar até o estômago e vai inibir a secreção de suco gástrico. Professor, peraí. Então quer dizer que a gastrina estimula a secreção de suco gástrico? Sim. A enterogastrona, ela vai inibir a gastrina e vai inibir a secreção do suco gástrico? Sim. Welder, que bagunça. Não, não é bagunça, jovem. Pensa comigo. Quando a comida está chegando ao estômago vai enchendo, a parede distende, ele tem que secretar suco gástrico. Concorda comigo? Pois então, quer dizer que a gastrina, ela é secretada quando o estômago está cheio. Gastrina é secretada quando o estômago está enchendo ou está cheio e tem que liberar suco gástrico para fazer aquela digestão daquela comida. Beleza. E a enterogastrona? Galera, a enterogastrona, ela vai sendo secretada, né, pela parede do intestino delgado. Você lembra que o intestino delgado, duodeno, jejuno e íleo, tem cerca de 6 metros de comprimento? Então pense, quando a comida está chegando, já lá na metade mais ou menos do intestino delgado, o estômago ele já está vazio ou está esvaziando. Quando a comida está chegando à metade do delgado, que tem 6 metros de comprimento, o estômago já está vazio. Então ele tem que parar de secretar suco gástrico, certo? Então a enterogastrona, ela vai inibir, bloquear a secreção de suco gástrico. Quer dizer, enquanto que a gastrina é secretada quando o estômago está enchendo, a enterogastrona é secretada quando o estômago está vazio ou está esvaziando. Caramba, que máquina muito bem bolada é o corpo humano, né? Jovem, raciocínio. Se não fosse a enterogastrona, qual problema nós teríamos? Você faz ideia? Se não fosse a enterogastrona, para inibir a ação da gastrina,
Mesmo depois do estômago já ter esvaziado, no sangue da pessoa, a gastrina continuaria circulando durante horas. A gastrina circulando durante horas manteria o estômago secretando suco gástrico. Você continuaria a liberar suco gástrico horas após o estômago ter esvaziado. Um convite às gastrites e úlceras. Então é tipo assim, ó, no popular, quando a comida está chegando aqui no intestino delgado, na metade mais ou menos, o intestino grita: ô estômago, para de secretar, para de mandar suco gástrico agora. Espera a próxima refeição. Viu? Coisas da mãe natureza, da engenharia celestial, como eu sempre repito, sempre vou repetir, adoro essa expressão. Galera, e pra gente encerrar, prometo, 1 hora digestório acaba, tá? 1 hora digestório vai acabar. Vamos ver já que existe vida além do sistema digestório, tá? Pra gente acabar o sistema digestório, eu só tenho mais uma missão com vocês. Qual é? Observação. Uma baita de uma observação. OBS. Hormônios. Mais hormônios? Sim. Um hormônio conhecido como grelina. Oi? Hormônio grelina. Não, você está gozando, né? Ainda mais grelina, você está gozando. Não. Existe um hormônio chamado de grelina? Existe. Welder, o que o cientista pensou quando deu o nome de grelina para o hormônio? Não sei, jovem, não sei o que ele estava pensando quando botou o nome de grelina no hormônio. Vai saber, né? Welder, a grelina é um hormônio fabricado... Quem é que fabrica a grelina? De onde vem a grelina? A grelina vem do estômago. Grelina, hormônio produzido pelo estômago. Produzido no estômago. Quando? Quando o mesmo permanece vazio. Quando o estômago fica vazio durante um bom tempo, ele começa a liberar no sangue uma tal de grelina. Estômago vazio, paredes relaxadas, liberação de grelina. Grelina, ela atua no hipotálamo. Atua no hipotálamo e estimula a secreção de neurotransmissores. Secreção de neurotransmissores lá nos neurônios do hipotálamo. E a consequência vai ser a percepção, a sensação de fome. Então, vestibulando, saber que essa tal de grelina, ela é chamada de o hormônio da fome. Já gravou? Já caiu várias vezes, tá? Grelina, o chamado hormônio da sensação de fome. Mais tarde, em sistema nervoso, nós vamos ver o hipotálamo e as funções diversas que ele tem. Galera, aqui ó, sistema nervoso é assunto para depois, né? Vai ser outro capítulo. Algumas aulas só sobre sistema nervoso nós teremos, tá? Hipotálamo, pendurado, a glândula hipófise, né? A hipófise fica pendurada no hipotálamo. Lembra disso? O hipotálamo, ele é chamado de centro regulador da fome, da sede e da temperatura corporal. Fome, sede e temperatura tem a ver com o tal do hipotálamo. Lembra, depois tem o sistema nervoso completo. Cérebro, cerebelo, medula,
reflexos, memórias, ok? Por enquanto, só grava que hipotálamo tem a ver com a fome, é o centro nervoso da fome. Então, a grelina secretada pelo estômago, através da circulação sanguínea, chega aos neurônios do hipotálamo, estimulando-os a secretarem neurotransmissor, para estimular outras áreas do cérebro. E assim a pessoa vai ter a vontade de comer alguma coisa. É a tal da sensação de fome. Beleza? Grelina é isso aí. Só que existe um outro hormônio que tem a ver com a sensação de fome. A nossa outra observação final é uma tal de leptina. Leptina, ela é produzida pelo tecido adiposo. Fabricada pelo tecido adiposo. Leptina, ela é secretada quando há aumento da glicemia. Irado. Olha só, a pessoa fez alguma refeição. No sangue dela, a concentração de glicose está aumentando. Lá vem glicose, lá vem moléculas de glicose. Quando os adipócitos recebem glicose, eles agradecem, liberando no sangue a tal da leptina. Secreção para o sangue do hormônio leptina. Leptina faz o quê? Leptina, pessoal, ela atua no hipotálamo. Inibindo a secreção de neurotransmissores, bloqueando a secreção de neurotransmissores. Então, leptina, neurotransmissor bloqueado, a pessoa não vai sentir, não vai ter a percepção, a sensação de fome. Então, amigos, consequência, nós temos aqui a sensação de saciedade. Sensação de saciedade. Senta, reza e grava. Enquanto que a grelina é chamada de hormônio da fome, a leptina é chamada de hormônio da saciedade. Ok? Gente, seguinte, uma pessoa ela está ingerindo substâncias químicas para inibir a fome. Já ouviu falar sobre isso? Tem gente que toma os chamados inibidores de apetite, moderadores de apetite, substâncias que inibem a fome para a pessoa emagrecer. Pensando no vestibular, uma eventual questão, uma substância moderadora de apetite para inibir a fome atua em qual órgão? Essa substância, ela vai atuar no hipotálamo. Para bloquear a sensação de fome, tem que ser alguma coisa que atue no hipotálamo. É por isso que as pessoas que usam essas substâncias, elas ficam meio nervosas, ansiosas. Por quê? Porque essa droga atua no hipotálamo, ou seja, mexe com o sistema nervoso da pessoa, ok? Outro detalhezinho, prometo que eu acabo. Galera, alguém pode pensar, ô professor, um hormônio para dar saciedade. Helder, engraçado, eu estava achando que a saciedade fosse dada pelo estômago cheio. Eu como, o estômago enche, distende e eu me sinto saciada. Jovem, isso acontece, isso é verdade, tá? Também acontece. Detalhe é o seguinte, é que o estômago enchendo te dá saciedade durante aquela refeição. Opa, já deu para mim. Agora, pense comigo,
Se não fosse o hormônio leptina, o que aconteceria? Você almoçou meio-dia. Quando chega 2 horas da tarde, jovem, 2h, 2h30, seu estômago já esvaziou. Então, se a sensação de saciedade fosse dada só pelo estômago cheio, você ia fazer refeições em períodos menores, curtos. Então pense, você almoça meio-dia, 2h30 seu estômago já está vazio, só que no seu sangue vai ter leptina circulante, mantendo você saciado por um período maior, mais umas 2, 3, 4 horas, quem sabe. Então, digamos assim, a sensação de saciedade imediata durante a refeição é dada pelo estômago cheio, mas a sensação de saciedade demorada, prolongada, é dada pela leptina, mais uma da natureza. Ufa! Eu não falei que ia terminar? Acabou. Acabou! Acabou! Acabou o sistema digestório, galera. Obrigado pela atenção. Encerramos por aqui. Nosso próximo desafio, sistema respiratório. Aguardo vocês na próxima aula, então, tá? Um abraço do Macrófago.